E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre comprimento, ok? É provável que o ser humano tenha feito medições desde que começou a procurar alimentos para sobreviver. No início, os métodos de medição eram muito simples e as pessoas utilizavam partes do próprio corpo para medir. Por exemplo, para medir comprimentos, usavam o passo, o pé e o palmo. Ao longo do tempo, esses métodos foram se aperfeiçoando de acordo com a necessidade, até que cada povo acabou criando o próprio sistema de medidas. Com o desenvolvimento do comércio e o maior contato entre os povos, surgiu a necessidade de uniformização, de padronização dos sistemas de medidas para permitir maior fluidez nas relações comerciais e maior precisão nas medições. Mas afinal, o que significa medir? Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma, a que está sendo medida, contém a outra, a unidade de medida. Então vamos falar um pouco da grandeza do comprimento, tá? Um objeto físico retilíneo, como um pedaço de arame, ou uma representação desse objeto, que é o desenho dele, ou um conceito abstrato, matemático de segmento de reta, associamos uma grandeza, que é o comprimento, que ela pode ser medida. Por exemplo, o pedaço de arame aqui é um segmento de reta. Medir uma grandeza é atribuir um número a essa grandeza. Esse número seguido da unidade de medida escolhida é a medida da grandeza. Vamos acompanhar a seguinte situação. Adolfo escolheu o comprimento do palmo dele como a unidade de medida de comprimento. Ele comparou essa unidade de medida com o comprimento do tampo da mesa de estudo. Dessa comparação surgiu o número 5, que é a medida de comprimento do tampo, tendo o palmo de Adolfo como a unidade de medida de comprimento. Assim, a medida de comprimento da mesa de Adolfo é de 5 palmos, tá? Porque ele escolheu essa unidade de medida, tá? Se por acaso ele tivesse escolhido como um comprimento de unidade o lápis aqui que está em cima da mesa, né? Como unidade de medida de comprimento, ao fazer a comparação, poderia, surgir o número 7, por exemplo. Neste caso, o tampo da mesa seria agora 7 lápis, né? Então, já ia ficar diferente a medida de comprimento dele. Quando ele usou o palmo, ficaria 5 palmos. Quando ele usasse o 7 como unidade de medida, ficaria 7 lápis. Então, a gente pode mudar, a unidade de medida de comprimento e, consequentemente, mudará também a expressão que fornece a medida. Porém, o comprimento da mesa, do tampão da mesa, não se altera. Eu posso ter as unidades de medida diferentes, só que realmente o comprimento dele não vai se alterar. Agora, falando um pouco das unidades padronizadas de medida de comprimento, porque com o passar do tempo, foi ser preciso, haver essa padronização das unidades de medida. Atualmente, no Sistema Internacional de Unidades, SI, o metro, representado pela letra M, é a unidade de base, ou unidade padrão, ou unidade fundamental, ou seja, a unidade base que a gente tem, tá? De medida de comprimento. Há também outras unidades de medida de comprimento que derivam dele. Os múltiplos do metro, usados para medir grandes comprimentos, e os submúltiplos do metro, usados para medir pequenos comprimentos. Por exemplo, um múltiplo do metro é o quilômetro, que equivale a 1000 metros, tá? Um submúltiplo do metro é o centímetro, que equivale à centésima parte do metro, ou seja, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. Há outros múltiplos e submúltiplos do metro, tais como o hectômetro, o decâmetro, o decímetro e o milímetro, tá? Aqui como eles se relacionam. Eu vou encontrar aqui, para chegar do quilômetro até o metro, eu vou estar multiplicando por 10, tá? Toda vez que eu for passar de uma casinha para outra, eu multiplico por 10. Por exemplo, para eu chegar no metro, do quilômetro ao metro, eu vou multiplicar por 10 e cheguei no hectômetro, só que eu quero chegar no metro.
Aí eu vou ter que multiplicar por 10 de novo. Aí eu cheguei no decâmetro. Só que eu tenho que chegar no metro. Então, multiplico por 10 de novo, aí eu cheguei no metro. Já quando é ao contrário, eu estou no metro e eu quero chegar no quilômetro, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 10. Então, divido por 10 e cheguei no decâmetro. Divido por 10 de novo e cheguei no hectômetro. E divido por 10 e cheguei finalmente no quilômetro. É assim que funciona. Aqui é o quadro de unidade de medida, né? Que esses múltiplos e submúltiplos do metro podem ser organizados em um quadro. Aqui os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. A sua representação aqui, ó, km, hm, dam. E aqui o seu valor, né, comparado ao metro. Quilômetro equivale a 1000 metros. Hectômetro equivale a 100 metros e decâmetro equivale a 10 metros. Aqui é a unidade padrão, que é metro, representado pela letra M. E os submúltiplos do metro é o decímetro, centímetro e milímetro, representados pela letra DM, CM e MM. E aqui é 0,1 metro, o decímetro equivale, o centímetro equivale a 0,01 metro e o milímetro a 0,001 metro. Observação: as unidades de medida de comprimento hectômetro e decâmetro são pouco usadas no dia a dia, tá? Agora, transformações de unidades de medida de comprimento, que eu falei um pouco lá no começo. Transformar 3,728 metros em centímetros. Vamos lá. Como o centímetro está 2 posições à direita do metro, devemos multiplicar por 100, né? Então, aqui está metro, ele quer chegar em centímetro. Então, vou multiplicar uma vez por 10, depois outra vez por 10. 10 vezes 10 é 100. Então, vou multiplicar por 100. 100 vezes 3,728. Como a gente já estudou um pouco da multiplicação de decimais, a gente sabe que multiplicar por 100, por 10, por 1000, algum número decimal, equivale a andar com a vírgula. Neste caso, como é por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, aqui a vírgula estava entre o 3 e o 7. Então, ela vai andar 2 vezes, ou seja, 2 casas para a direita, e vai parar aqui entre o 2 e o 8, ficando 372,8 centímetros agora. Transformar 423 metros em quilômetros. Como o quilômetro km está 3 posições à esquerda do metro, devemos dividir por 1000 a medida de comprimento dada. Por que por 1000? Porque está aqui no M e quer vir para o quilômetro. Então, vai dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes, dividir por 10 três vezes. No total aqui vai ser 10, 10, 10, que vai ser 1000, tá? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Quando eu pegar e dividir o metro por 1000 para encontrar quilômetros logo de cara, para não ter que fazer 3 divisões, tá? Então, eu vou dividir 423 dividido por 1000. De novo, a gente aprendeu a andar com a vírgula, quando a gente tem uma multiplicação, uma divisão por 10, por 100 ou por 1000, né? Então, vamos dividir por 1000, equivale a andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Lembre-se, quando é divisão, eu vou andar para a esquerda, tá? Então, aqui, a vírgula estava aqui no final do 3, aqui no final do número estava invisível. Ela apareceu e andou, ó, 1, 2, 3, e ficou antes do 4 aqui. Como não tinha nenhum valor antes do 4, eu acrescentei um 0. Então, ficou 0,423 metros. Então, aí é a transformação de unidade de comprimento. Outras unidades de medida de comprimento. A gente tinha aí outras unidades de medida de comprimento. O pé, que equivale a 30,48 centímetros. A polegada, né, que a gente utiliza aqui o nosso dedo, que equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda, né, aqui, ó, o menininho fazendo aqui o símbolo da jarda, que equivale a 91,44 centímetros. Uma milha terrestre, que equivale a 1.609 metros. E uma milha marítima, que equivale a 1.852 metros. Note que um pé é a mesma coisa que 12 polegadas. E uma jarda é igual a 3 pés. No Brasil, usamos a polegada para medir, por exemplo, a diagonal da tela de uma TV ou de um monitor de computador
o diâmetro dos canos e os comprimentos de parafuso. Então, aí são outras unidades de medida de comprimento utilizadas. Agora vamos falar um pouco sobre o perímetro. A ideia de perímetro, a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o perímetro dessa figura. O perímetro de um polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada que forma o polígono. Para calcular a medida de um perímetro de um polígono, basta somarmos as medidas de comprimento de todos os lados dele. Daí o que é um polígono? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. E perímetro vai ser a soma dos lados deste polígono, ou seja, a soma dos lados desta figura. Por exemplo, a medida de perímetro deste pentágono aqui, ó, uma figura que tem 5 lados, tá? Eu vou pegar todos os lados desta figura e vou somar. 3 mais 3 mais 2 mais 2 mais 2. Ao somar tudo vai ser igual a 12. Então, vou somar aqui as medidas dos lados da figura. Isto é o perímetro. Medida de perímetro de um quadrado. Como a medida de perímetro de um polígono é a soma das medidas de comprimento dos lados dele, temos que a medida P do perímetro de um quadrado, cujos lados têm medida de comprimento de 2 centímetros, é dada por P de perímetro vai ser igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8 centímetros. Ou eu posso escrever assim, P vai ser igual a 4 vezes 2 centímetros, que é igual a 8. Mas por que aqui é 4? Porque um quadrado tem 4 lados, 4 lados do quadrado são de mesma medida. Para facilitar, para que eu não tenha que escrever isto aqui tudo, simplificou utilizando isto. 4, que é a quantidade de lados do quadrado, vezes 2, que é o valor do lado. Medida de perímetro de um retângulo. Um retângulo cujos lados têm medidas de comprimento de 4 centímetros e 2 centímetros tem a medida P de perímetro dada por. Então, se este lado aqui é 4, este lado aqui embaixo dele também é 4. Se este lado aqui é 2, este lado aqui também é 2. Então, aqui a soma vai ser 4 mais 2 mais 4 mais 2 igual a 12. Ou então, eu posso fazer o seguinte, 2 vezes 4 mais 2 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 8 mais 4 vai ser igual a 12 centímetros. Por que 2 vezes 4 e 2 vezes 2? Porque no retângulo eu vou ter dois lados iguais, ou seja, dois lados com medida de 4 centímetros, lados iguais com medida de 2 centímetros. Por isso que eu faço 2 vezes 2. Então, são formas mais simples de chegar logo no resultado do perímetro. Outro exemplo aí, ó. O perímetro dessa figura aí é a soma de todos os lados. Então, aqui eu vou somar todos os lados aqui, ó, desta figura. Cada lado aqui eu vou somar e vou encontrar o valor igual a 36. Unidades de medida de comprimento vão ser metros, centímetros, quilômetros, como a gente já vem trabalhando aí. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, falando um pouco sobre comprimento e perímetro. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.